O Domingo Espetacular segue com uma denúncia exclusiva. Um homem suspeito de usar a fé para enganar mulheres. A promessa era curar o espírito, mas para o Ministério Público, o que acontecia durante as sessões era uma série de crimes sexuais. Esse suposto guru espiritual ficou frente a frente com Roberto Cabrini. É o que você vê agora na grande reportagem. No corredor do presídio para condenados e denunciados por crimes sexuais, passos do preso são ouvidos. Inicialmente hesitantes e depois firmes. Enquanto vai sendo conduzido algemado, o homem sabe que vai enfrentar um momento crucial. O senhor foi denunciado pelo Ministério Público por estupro, violência sexual mediante fraude, importunação sexual e exercício ilegal de medicina. Sim. É o que pesa contra o senhor? Sim. Pela primeira vez, o terapeuta espiritual Jessem Maldonado Monteiro será confrontado sobre as graves acusações que pesam contra ele. 4 anos atrás, para mim, ele era a luz no fundo do túnel. Eu não consigo nem pronunciar o nome dele. Me dá nojo, me dá ânsia, náusea. Eu achava que ele era uma pessoa e no fim ele se mostrou outra, mas ele foi um falso. É um monstro. Por que a senhora classifica dessa forma? Porque ele abusou de mim e de outras mulheres. Não, eu não sou nenhum monstro. Estão me manipulando, estão manipulando como se eu fosse um monstro, né? Cidade de Socorro, interior de São Paulo. Em uma viatura, policiais registram a chegada à Santa Casa do município. Boa tarde. As imagens são da câmera corporal de um dos agentes. O policial entra no hospital, acessa os corredores e pergunta por Jessem. Opa, tudo bom? Sabe se o Jesse tá ali, cara? Tá? Deixa eu falar um pouquinho com ele. O agente é acompanhado pelo funcionário até a sala de Jessem, que é coordenador de radiologia do hospital há 20 anos. Tudo bem? Tudo jóia. O agente cumprimenta Jessem, que está uniformizado. Viu, Jesse? Você pode acompanhar a gente até a delegacia? Assustado, Jessem demonstra não entender o que está acontecendo. Ela vai dar... Tá aqui o mandado, tá sem. Ele mais uma vez quer saber o que está acontecendo. Posso ligar para minha esposa? Daqui a pouquinho. Fica... Não, a gente se liga assim. A delegada explica que diversas vítimas o denunciaram. São muitas vítimas, né, Jéssica? Não é uma, não. São umas 10. Só pra você saber. Oi? 10 mulheres com as mesmas acusações. Tenta ressaltar que é apenas um profissional. Não, eu trabalho no raio-x aqui e sou terapeuta. Não tem jeito. Jessem Maldonado Monteiro tem que enfrentar seu destino. Esta é a unidade da Penitenciária Estadual de Sorocaba, onde estão 1.239 homens, entre condenados e acusados de crimes de ordem sexual. Entre eles, Jessem Maldonado Monteiro, um terapeuta espiritual. Ele é acusado por 16 mulheres. Elas afirmam que ele usou sua condição de terapeuta para enganá-las, ganhar a confiança delas e então cometer abusos sexuais. Onde está a verdade? Em uma entrevista tensa, de alta temperatura, ele foi confrontado com todas as perguntas importantes. Aí está o homem, que é chamado de João de Deus do interior de São Paulo. Denominação que ele abomina. Para aqueles que o chamam de João de Deus da cidade de Socorro, o que o senhor tem a dizer? Que fique bem claro isso. Eu nunca fui líder religioso. Nunca. Você sabe quem é João de Deus? Não sei da história dele. Não sei da história dele.
A denominação é uma referência ao caso de Abadiânia, no interior de Goiás. Em 2018, centenas de mulheres procuraram a polícia e denunciaram o autoproclamado médium João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus. João é condenado a quase 500 anos de prisão pelos crimes de abuso sexual e estupro. Há alguma relação entre o senhor e ele? Nenhuma. E por que o chamam dessa forma na sua cidade? Não sei. Como ele irá responder a perguntas dessa natureza? O senhor demonstra ser uma pessoa calma e educada. É esse homem que se apresenta diante de mim. Sim. Mas será que durante determinados tratamentos o senhor se transformou? Nunca. Quem me conhece sabe quem eu sou. O que poderia dar margem a essas mulheres que se classificam como suas vítimas a descrever esse tipo de atrocidade? Eu queria saber também. Faz 80 dias que eu estou aqui. E eu me pergunto isso, o porquê de tudo isso? Se uma pessoa acusa, pode ser que essa pessoa esteja mentindo, seja por razões pessoais. Se duas acusam, diminui um pouco a probabilidade, mas ainda pode ser por algo pessoal. Mas quando 16 pessoas fazem o mesmo tipo de acusação, o que indica, Sr. Jesse? Daí eu te pergunto, por que 16 pessoas ao mesmo tempo? Porque, de repente, elas tenham vencido o medo de acusar o senhor. É o que elas alegam. Será? Ou é vingança? Enquanto isso, ecoam as vozes de quem o acusa em imagens e sons que vão e voltam. Como é que Jesse Maldonado entrou na sua vida? Na verdade, foi pela casa de religião que eu frequentava. E lá eu conheci ele. Ele me disse que via flechas da minha vida, que ele conseguia ver a minha angústia e que ele conseguia me ajudar. Na época que eu sofri o abuso, eu era menor de idade. Então, por eu ser uma adolescente, eu tinha inseguranças como qualquer outra. Eu tinha problemas com o meu corpo, problemas de autoestima. Estava tentando me curar ali e testei para algo espiritual, né? Fui lá para receber conselhos. Ele me convenceu a fazer a regressão para poder entender de fato que eu estava com problemas de outras vidas. Jesse frequenta um centro espiritual em Socorro. 2 meses após ser integrado à instituição, passa a oferecer auxílio aos frequentadores. Segundo a denúncia do Ministério Público, ele se apresenta como uma espécie de médium, com poderes e entidades. Oferecia serviços de massagem, regressão e tratamento denominado ozonioterapia, que, segundo ele, auxiliariam as vítimas física e emocionalmente. E nesse centro, ele era visto como um deus lá, um líder religioso. Então, assim, ele falava que ele era da 5ª dimensão. Tanto que ele falava assim, tá vendo? Toca na minha mão tá quente. Que eu já curei uma mulher, curei o útero de uma mulher, eu posso te curar também. O senhor chegava a se apresentar como pai de santo para suas pacientes? Nunca. Todas elas sabiam que eu nunca fui pai de santo. Mas o senhor era indicado ali dentro do centro espiritual para suas pacientes? Pessoas sabiam do meu trabalho e me procuravam. Não fazia propaganda. Minha propaganda era de amigos para amigos. Era o marketing de boca a boca. Os atendimentos acontecem na própria casa de Jesse. Um espaço destinado a massagens. Algo que chamasse atenção no local? A cortina fechada e a luz vermelha que ele sempre deixava, sabe? Ele apagou a luz, deixou uma luz ambiente e aí ele começou a fazer o processo de hipnose. R$150. Esse seria o valor de cada sessão. A primeira vez só foi conversa. Os relatos de abusos surgem a partir do segundo encontro. É quando tudo muda, segundo as denunciantes. A massagem era para ser feita nua.
E aí foi quando eu parei, olhei e falei, nua? Suas pacientes eram obrigadas a se despir? Não existe massagem com roupa, né? E Principalmente se a pessoa não com óleo e se sentisse creme. confortável? Não faria. Simplesmente levantaria e não faria. A primeira sessão ele ficou inteiro de roupa. Na segunda, ele falava, com licença, preciso tirar minha camiseta, porque é uma questão também espiritual, os meus guias precisam trabalhar, eu tenho muito calor. E aí ele passava óleo no peito dele, e aí ele fazia que a minha mão massageasse o peito dele. Até que ponto o senhor considera legítimo o envolvimento sexual enquanto tratamento, enquanto terapia? Não é legítimo, não é lícito. Qual Não seria existe. a sua opinião sobre alguém que fizesse isso? Errado, procedimento errado. Seria um crime? Sim. O senhor manipula suas pacientes? Não. O senhor as engana? Não. Pediu que eu tirasse a roupa totalmente. Aí eu subi na maca, ele passava muito óleo no meu corpo, ele massageou muito a parte do peito, massageou muito a parte da virilha, ele dizia que estava retirando os líquidos do corpo. Nenhuma dessas pessoas me trataram de uma forma rude por eu ter feito alguma ação errada. Por isso que me surpreende. Eu fiquei perplexa, eu não sabia se eu estava inventando alguma coisa, se era coisa da minha cabeça, se eu não estava preparada para aquilo ou se realmente eu estava sendo abusada. Eu senti nitidamente ali, sabe? E a respiração é sempre muito ofegante, sabe? Tipo, ele me abraçava, tipo, sabe? Ele respirava assim, muito forte em cima de mim, sabe? Alguma vez o senhor quebrou protocolos? Não. Por causa de sentir uma atração pela paciente? Não. A massagem não existe se não estiver toque. Para mim, corpo são peças. Não importa se seja perna, se seja coxa, ou glúteo, ou mama. Para mim, é tudo a mesma coisa. Houve a suspeita de que o senhor manteria vídeos pornográficos? Vídeos, possivelmente, dos seus atendimentos? Nenhum, eu não tenho nem câmera. Eu pedia para ele parar. Várias vezes. Para, tirava a mão dele, relutava. Aí eu comecei a chorar descontroladamente, assim, sem controle. Comecei a me debater com as pernas, com as mãos, até que ele parou. Existem relatos de pessoas que dizem que chegaram a reclamar com o senhor para que o senhor parasse, que elas não queriam aquilo e que mesmo assim o senhor continuou. Isso não é verdade. O senhor conhece essas pessoas que o acusam, senhor Jessen? Eram todos, a maioria, meus amigos. O senhor sabe quem são essas mulheres? Sei. Ele pegava assim as minhas pernas, entrelaçava no corpo dele, tipo, nos braços dele, e ali eu fiquei em pânico, porque eu falei, meu Deus, o que eu faço? E essa dor que elas alegam? É a mesma que eu tô sentindo hoje? Ou a minha maior? O senhor está sendo acusado por 16 mulheres. Sim. Acusações mentirosas. Existem 16 mulheres que dizem que o senhor está mentindo, Sim. que o senhor abusou sexualmente Numa cidade delas. pequena, é melhor essas pessoas serem vítimas do que serem coniventes ao réu. Mas, para a justiça, 16 acusações, todas na mesma linha, considera-se um número expressivo. Sim. Mas sem provas. As provas são as testemunhas. Mas não há provas. Não há provas concretas. Esses relatos não são suficientes? Não. Chega a hora de Jessen ser confrontado com os relatos. Normalmente ele me atendia de jaleco azul, mas no último atendimento ficou apenas de shorts, samba canção e pediu para que eu tirasse toda a roupa. Eu fiquei constrangida, pois não sabia que iria tirar tudo. O senhor age dessa forma? Negativo, nunca fiz. Não. Não. Samba canção, não. Ele passou bastante óleo e focou muito nas áreas dos seios e da virilha, puxando minha roupa íntima para todos os lados. Em um momento, ele baixou minha roupa íntima, passando a me beijar no rosto e morder minha orelha. Esse é um comportamento de um terapeuta? Nunca. Nunca. Jamais. Um terapeuta pode fazer isso? Jamais. O senhor fez isso? Nunca. Não. Essa pessoa foi Isso é sua calúnia, paciente. isso é mentira. A cada vítima, uma reação. Até que ele colocou a cabeça no meio das minhas pernas. Eu não conseguia tirar ele de cima. Mesmo empurrando, ele dizia, você vai chegar lá. Eu tive que fingir que tinha relaxado para aquilo acabar. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso é nojento. Mentiroso e nojento.
Esse caso, por exemplo, chama atenção, uma menor de idade. Fui vítima dele quando tinha 17 anos. Logo, ele já pediu para que eu tirasse a roupa. Me espantei, disse que não queria ficar sem roupa na frente de um homem adulto. Eu tirei o sutiã e ele me disse, seu peito é lindo. Ele mandou eu beber um copo de água que me deixou um pouco adormecida. Depois de passar por tudo isso, tive que começar tratamentos psicológicos. O senhor se sente responsável pelos danos psicológicos dessa paciente? Nem um pouco. Isso é tudo mentira. Isso é uma mentira. Esse depoimento particularmente chama atenção. Ele subiu sobre meu corpo e... Eu comecei a chorar e pedir para que ele parasse. Mas ele era mais forte e continuou em cima de mim. Ele tapou a minha boca e mandou eu ficar em silêncio. Como é que o senhor classifica esse depoimento? Nojento, hediondo. Nunca faria isso. Jamais. Suas expressões. Suas reações. Suas emoções. Ou a falta delas. Agora tudo tem seu significado. Essas pacientes dizem que o senhor se aproveitava da necessidade de passar óleo e aí que o senhor começaria esse suposto abuso. Todo procedimento precisa de creme e óleo, senão não tem condução da massagem. Mas o senhor não transformava esses movimentos em atos sexuais? Nunca. Da minha parte, não. Mas dizem que seria uma estratégia do senhor. Não existe estratégia, é só perguntar para qualquer massoterapeuta o que ele usa no trabalho dele. Creme para hidratar e óleo para conduzir a massagem. Me chama a atenção até hoje o poder que ele tem de convencer as pessoas. Porque as pessoas viam ele vestido de branco, tendo um cargo de poder dentro de uma casa que prega ajudar as pessoas. Então, quando alguém olha para aquela pessoa, não imagina as barbaridades que ele comete dentro de uma sala. Aqui um fato chama a atenção. Todas as mulheres apontam uma prática em comum. Antes de iniciar a massagem ou a sessão de regressão, Jessie teria o hábito de oferecer um copo de água. Eu fui muito inocente bebendo aquela água. Eu não conseguia, assim, levantar da maca, sabe? Reagir. Eu não conseguia. A senhora desconfia que tenha sido dopada? Sim, porque foi muito instantâneo. Provavelmente tinha alguma coisa naquela água. E a última coisa que eu lembro é ele me pegando no colo como se eu fosse um neném e me colocando deitada. Por que tantas mulheres o acusam de possivelmente tê-las dopado? Arquitetaram, né? Tiveram 3 meses. São casos diferentes. Inveja, maldade. O caso tomou uma proporção que ninguém esperava, tornou muito público, acabou aparecendo em rede nacional e posteriormente a isso apareceu mais 10 vítimas. Até o momento, 16 mulheres formalizaram a denúncia. A polícia acredita que o número de vítimas pode ser ainda maior. A delegada foi omissa. Como assim, eu não omissa? fui escutado. Eu não fui ouvido. Ela foi totalmente parcial. E se ela disser que ela tinha evidências suficientes para chegar a uma convicção? Mesmo assim, ela teria que me ouvir. Ela não ouviu o senhor? Não. Como é que o senhor pretende defender seu cliente dessas acusações? Pessoas podem mentir. Não é o primeiro caso que há falsas acusações. Não é o primeiro caso. Estamos cobrando os laudos periciais dos objetos apreendidos e isso tudo vai nos ajudar a comprovar a inocência de Jessie. Não é um trabalho fácil, mas nós temos aí a confiança que vamos conseguir. É um complô armado. O teatro está muito bem feito. O que a senhora espera desse caso? Que ele apodreça na cadeia. Eu nunca procurei um abuso. Muito pelo contrário, eu buscava ajuda. Quero olhar no olho de cada uma delas. Mesmo pessoas que dizem que o senhor acabou com a vida delas? Mesmo. É o contrário, elas acabaram com a minha vida. Como é que o senhor volta para sua cela
a sua consciência. Amor, eu fiz tudo isso por você. Porque você disse que eu tinha direito à defesa. Te amo muito. O julgamento do terapeuta Gessen Maldonado Monteiro está marcado para o dia 28 de maio e já movimenta toda a região da cidade de Socorro, no interior de São Paulo. E você já sabe, o Câmara Record com Roberto Cabrini é logo depois do nosso Domingo Espetacular.